abram suas Bíblias comigo nessa noite para Apocalipse, capítulo 3. Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar em pé, por gentileza, vocês que podem, em reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler alguns versículos e depois iremos orar, e depois da oração vocês podem se assentar. Apocalipse, capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 14, e nós vamos parar no versículo 19, apenas os versículos 14 ao 19, Apocalipse capítulo 3, se você não tem uma Bíblia, acompanha com alguém ao seu lado, enquanto eu leio Apocalipse 3, versículos 14 a 19. E o anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos os amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós estamos aqui nessa noite. Pai, eu sou grato sempre pela oportunidade de abrir a Tua palavra, pregar a palavra santa do Senhor, embora eu sempre me sinta, Pai, uma pessoa não digna de fazer isto. Pai, nós todos temos que aprender do Senhor e queremos receber a Tua palavra em nossos corações nessa noite. Então, Pai, eu peço que o Senhor possa me usar como um vaso de bênção nessa noite. Pai, que eu seja apenas um conduíte, Pai, algo que o Espírito venha falar através de mim, e que o Teu nome seja glorificado, Pai. Que nós possamos estar atentos, e ouvintes, e cumpridores também da Tua palavra. Pai, eu não sei se talvez tenha alguém aqui nessa noite que não tenha certeza da sua salvação. Pai, que o Espírito Santo também possa dar essa convicção em seus corações, e que ainda hoje possa haver salvação, Pai, que os anjos nos céus possam se regozijar conosco também, por causa da salvação de alguém. Pai, então abençoe este momento, nós entregamos essa pregação em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Obrigado, podem se assentar. Essa igreja de Laodiceia, na verdade todas essas igrejas, as 7, elas se encontram na Ásia Menor, hoje no país da Turquia, seriam onde se encontraria essas igrejas, essas cidades. A cidade de Laodiceia era uma cidade muito, muito próspera. Os habitantes ali daquela cidade não dependiam do governo romano para suprirem as suas necessidades, pois era uma cidade próspera. E era uma cidade famosa pelas roupas que eram feitas do lã, né, de ovelhas negras, era muito conhecido ali naquela região. E dizem que um terremoto, ainda no tempo de Paulo, que destruiu muitas cidades ali naquela região, também atingiu a cidade de Laodiceia, mas pela prosperidade dessa cidade. Eles não precisavam de nenhuma ajuda financeira de Roma para reconstruir a sua cidade. Enfim, uma cidade próspera. E ela ficava entre as cidades de Hierópolis e de Colossae, duas cidades que eram conhecidas pelas suas águas. Hierópolis era uma cidade onde havia muitas fontes de águas térmicas, uma água quente, né? Seria como Caldas Novas do estado de Goiás, então um lugar muito agradável para desfrutar ali das águas térmicas. E do outro lado da cidade de Laodiceia havia a cidade de Colossae, que também era conhecida pelas suas fontes de água natural, água mineral, água bem gelada. Então, de um lado, a cidade com águas quentes, e de um outro lado, uma cidade com água gelada e mineral.
Porém, Laodiceia não tinha uma fonte natural de água, então eles tinham que tirar a água da cidade mais próxima, né, de Colossae, para chegar ali em sua cidade. E a água ali não era assim das melhores, não era quente nem fria, chegava ali já meio morno, né? Então foi até usado aqui por Deus para descrever como estava o povo naquela igreja, naquela cidade. Então, ao ensinar sobre essas igrejas, eu vi sobre, né, o crente morno e como Deus então tratou essa igreja. E essa noite espero que seja uma bênção para os irmãos também, falando sobre o crente morno. Mas como introdução, nós já vimos um pouquinho sobre essa cidade. E veja então o estado dessa igreja, né? João, inspirado pelo Espírito Santo, disse a essa igreja através de sua carta que és morno. Então ele dizia que não era nem frio e nem quente. E chega até a expressar: quem dera foras frio ou quente. Mas não era. Era uma igreja morna, uma igreja cujos membros eram mornos. Essa igreja, ela ficava a 70 quilômetros de distância da igreja em Filadélfia. E a sexta igreja em Filadélfia, quem sabe uma das palavras que Deus usou para descrever essa igreja? Uma igreja cheia de amor, uma igreja que realmente tinha amor. Porém, a igreja em Laodiceia não era tanto assim. Então, Deus conhece o estado de nossa igreja também. Deus não vai escrever uma carta através de algum profeta hoje para nos entregar, mas nós temos a sua palavra. E através da palavra de Deus nós podemos então analisar e comparar as nossas vidas e ver se nós estamos como os irmãos da igreja em Laodiceia. Então talvez você não esteja frio nem quente, mas será que está morno? E quem são então os crentes mornos? São apenas meio crentes, né? Nunca tendo qualquer avanço espiritual firme e permanente. Então são tais crentes que são não necessariamente frio às pregações, né? Ou seja, elas não a rejeitam totalmente, e obviamente, né, existe aquele crente que vê a pregação, endurece o coração e sai frio, mas não é assim o crente morno. Porém, o crente morno nunca chega a aplicar a mensagem da palavra de Deus para si, em seu coração. Sempre é para alguém ao seu lado, mas nunca para si mesmo. São crentes que nem sempre, talvez, são culpados de pecados grandes e abertos, mas também não são conhecidos por uma ação definitiva em prol da causa de Cristo. Então, estes crentes, né, estão no mundo e gostam disso, e para eles a igreja é apenas uma extensão do mundo e não algo do qual se devem separar. Então o crente morno professa, digamos assim, estar na carreira cristã, sou crente, a fim de obter um prêmio, mas cuida para correr sem nunca suar. Então está ali na carreira da vida cristã, mas sem se esforçar. Ou seja, alguém que jamais poderia ser condenado por uma acusação contra a sua fé. Nunca poderia ser acusado disso. Então vamos ver em primeiro lugar a condição do crente aqui, de acordo com este capítulo 3 de Apocalipse. Como se encontrava o crente além daquela igreja de Laodiceia. De acordo com o versículo 17, a Bíblia diz: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és o quê? Um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Então a Bíblia usa aqui 5 palavras para descrever a realidade deste crente, dessa igreja que estava morna. Então a primeira palavra ali descreve o cristão como sendo um desgraçado. Na verdade, todos nós somos pecadores e nós não merecemos nada do que Deus tem de bom para nós. Nós merecemos o inferno, nós sabemos disso. A Bíblia diz, né, porque o salário do pecado é a morte, e todos temos pecado. Então nós todos, de um certo ponto de vista, somos desgraçados espiritualmente falando. Não merecemos o céu, mas pela graça de Deus nós podemos ter a certeza da salvação. A igreja também foi chamada de miserável. Uma igreja, o crente morno,
nunca, na verdade, é feliz, completamente feliz. O crente morno tem dentro do seu coração uma certa miséria, nunca tem aquele gozo completo que pode se ter quando você está servindo a Deus de coração. Então é miserável. O crente aqui descreve como uma pessoa pobre. Mas pastor, a igreja ficava numa cidade rica? Sim, financeiramente falando, eles não eram pobres. Pessoas de posse, pessoas ricas, mas Deus via além de suas roupas, além de seu material, né, dizendo que possuíam, e de suas casas, Deus via dentro do seu coração. Deus viu o espírito que nenhum de nós pode enxergar. E Deus disse: olha, você é pobre. Eu não importo de ser pobre financeiramente falando, que eu sei que meu Deus cuida de mim, mas eu nunca quero chegar ao ponto de ser pobre espiritualmente. Eu nunca quero que Deus venha dizer de mim que eu sou pobre em espírito, assim no sentido de que falta essa riqueza espiritual em mim. Mas essa igreja, então, ela estava pobre. A verdadeira pobreza está com aqueles que dissipam as suas oportunidades espirituais, aqueles que são autocomplacentes. A Bíblia também diz que este crente, essa igreja, era uma igreja cega. O crente era cego ali, o que diz, não enxergava as coisas espirituais, não entendia realmente, além das suas riquezas materiais. Isso sim, eles conseguiam contemplar, viam com os olhos e queriam adquirir mais e mais, e viam aquilo. Porém, eles só buscavam seus prazeres, levavam uma vida indiferente, uma vida carnal. Eles não tinham olhos para perceber a esterilidade de suas próprias vidas espiritual. E a Bíblia diz, finalmente, no final desse versículo, que também o crente morno é um crente nu, espiritualmente falando. O crente morno anda assim, anda sem as vestes que Deus tem para oferecer, e a vergonha da sua carnalidade é óbvia para o crente que consegue discernir. Então, você pode pensar, eu estou bem de vida, mas o crente já maduro e espiritual consegue discernir a sua nudez espiritual, que você realmente não tem nada para oferecer espiritualmente falando. Então essa era a condição do crente ali daquela igreja de Laodiceia, e que Deus nos poupe de sermos uma igreja como a igreja de Laodiceia, que nós não sejamos uma igreja morna, né, de crentes que não são crentes fervorosos e nem crentes tão frios, mas estão ali naquele meio termo, que nós possamos resolver de vez. Mas nós vemos que por causa dessa condição espiritual, havia também uma consequência pelo seu pecado. Então, em segundo lugar, nessa noite, vejamos a consequência do pecado do crente morno. Versículo 16, a Bíblia diz: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então Deus aqui usou uma ilustração, um comparativo, né, que eu muito bem entendo em relação à água. Eu gosto de tomar água gelada, eu gosto. A minha mãe, ela já até gosta de tomar água quente. Ela toma chá, mas de vez em quando ela inventa de esquentar a água e tomar assim da caneca como se fosse um chá, mas é só água. Alguém toma água quente também? Eu nunca vi, só minha mãe que faz isso, né? Mas ela gosta. Porém, quando você deixa uma garrafinha de água, gelada que seja, no carro, e você vai fazer as suas compras, né? Ainda mais no sol de Ribeirão Preto, e você volta para o seu carro depois de 1 hora no supermercado, se for algumas de vocês, depois de 3 horas no supermercado, né? Então você chega no carro e você pega aquela garrafa e você abre e você vai pôr na sua boca, e o que você sente? Uma água morna, e se brincar está quente já, né? Mas que horrível, água morna assim de jeito nenhum. Eu prefiro passar sede do que tomar água morna desse jeito. E Deus estava dizendo, olha, o crente que está nesse meio termo, olha, se seja um crente quente, ou talvez melhor até que seja frio, mas morno, dá vontade de vomitar isso, porque é algo que não agrada.
E Deus então está dizendo: olha, se você não mudar, se você não passar a ser um crente quente, né? Se você não sair dessa mornez, você vai então sofrer as consequências. E a pessoa, a igreja que é morna, assim, é repelente, espiritualmente falando. E tal condição eventualmente provoca um desejo, uma ação por parte de Deus para a punição de tal pessoa ou até de tal igreja. Deus é um Deus justo. E às vezes nós pensamos que nós conseguimos escapar com o pecado e com aquela morneza em nossas vidas, mas Deus não se deixa escarnecer. Deus não gosta quando nós brincamos com o pecado, quando nós estamos ali nesse meio termo. Ele não gosta do crente morno. Ele diz: olha que vou vomitar você da minha boca. Talvez alguns estão beirando este ponto, de que Deus chega a um ponto, olha, já te dei avisos, olha, você tem a palavra de Deus, tem o pastor pregando, você tem ali os sinais bem claros, você sabe o que deve fazer, você não faz. E Deus pode chegar a um ponto de te jogar de lado, vomitar você da sua boca, né? Figuramente falando. E chega ao ponto que nós nem podemos ser usados por Deus, por causa da nossa condição. Então, o pecado traz consigo uma consequência. Infelizmente, quando nós somos afetados pelos nossos pecados, não é só nós que sofremos, afeta também as pessoas ao nosso redor. Quando um líder de uma família está em pecado e sofre as consequências, a sua família toda sofre também a consequência com essa pessoa. Um pai de família toma decisões erradas, leva a sua família para um caminho errado, acaba se endividando, etc, etc. Ele quer sair daquilo, mas a família está sofrendo juntos com ele. E consequentemente também, às vezes, a igreja perde bênçãos de Deus por conta de pecado em nosso meio. E Deus então vê o pecado no meio da igreja, e Deus pode então tirar as suas mãos de abençoar, e Deus pode então esperar para que o pecado seja confessado, e assim Ele volte então a abençoar. Olha, tomara que eu nunca seja a razão pela qual Deus não está abençoando a minha igreja. Tomara que eu nunca seja a razão pela qual minha família está sofrendo, passando por uma dificuldade, que não seja a consequência de meu pecado. Então, a consequência é real. E veja, em terceiro lugar, qual pode ser então o castigo, né? A consequência é certa. E qual pode ser então o castigo que Deus traz para conosco? No versículo 19 desse capítulo, Deus disse: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Todos quantos amo. Olha, eu sei que Deus me ama. Você crê que Deus te ama? Amém? Deus ama cada um de nós. Mas Ele tem um lugar especial para o seu filho, para os seus filhos, né? Essa história de que todo mundo é filho de Deus é mentira do diabo. A Bíblia diz muito pelo contrário. Mas através da salvação em Cristo, quando nós o recebemos pela nossa fé como Salvador, Ele então nos torna filhos, nós nos tornamos filhos de Deus. Porém, como qualquer pai que ama o seu filho vai corrigir o filho, Deus também nos corrige. E isso faz bem para nós, mas dói, né? Qualquer filho, você pode perguntar: você gosta quando seu pai te disciplina e leva vara? Não. Mas depois de um tempo, conforme forem crescendo, nós olhamos para trás, e eu agradeço meu pai pela disciplina em minha vida. Pai, obrigado por ter levado a vara e usado a vara biblicamente em mim. Mas Deus então repreende, Deus castiga a todos quantos Ele ama. Provérbios capítulo 3, versículo 12 diz: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. E a Bíblia também é bem clara em dizer que quando nós não repreendemos nosso filho, então nós na verdade estamos odiando o nosso filho, não se importando com o bem. Então pode ter certeza, quando nós estamos em pecado, o nosso Pai Celestial nos ama e há de nos repreender e de nos castigar. Porém, a vara do nosso Pai Celestial é bem maior do que a vara que eu usei com os meus filhos e que meu pai usou comigo. Então vamos sair disso, vamos evitar que estejamos
recebendo a disciplina do nosso Pai, mas é certa, se nós continuarmos com essa vida morna, Deus vai chegar ao ponto em que Ele vai precisar repreender e que Ele vai precisar nos castigar. Isso acontece de muitas formas. E olha, recentemente eu preguei algo para os surdos, né, sobre o porquê nós sofremos. Às vezes nós somos rápidos a julgarmos os demais. A gente vê um irmão que está sofrendo, passando por problemas, a gente já pensou, ele está em pecado, Deus deve estar pesando a sua mão. Mas muito pelo contrário, às vezes, Deus também pensa em Jó, né, um grande exemplo, um homem digno, justo e reto. Porém, Deus permitiu que o diabo afligisse a vida deste servo do Senhor. Então, não vamos julgar ninguém por causa do sofrimento, ou de uma perda, ou algo assim, porque nós não sabemos se vem por conta de um castigo, né, de uma repreensão, ou por conta de provas, para que sejam purificadas como ouro. Mas Deus é um Deus justo, e Deus vai então nos repreender, castigar a todos quantos Ele ama. Então vem a consequência e o castigo de Deus, mas em quarto lugar, ainda há uma esperança, uma saída, para evitar a mão pesada do juiz, que é Deus. Veja só, então nós temos que estar contritos pelo que nós temos feito. Então a contrição do pecador, veja Apocalipse capítulo 3, versículo 19, né? Deus diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende-te. Arrepende-te. Então esse arrependimento, o que é? É uma atitude que nós reconhecemos que entristecemos nosso Deus, e com isso nós deixamos aquilo para trás e mudamos de direção. Então, se nós estamos mornos neste caminho, nós temos que nos arrepender e passar a sermos crentes quentes. Nós estamos aqui apenas de vez em quando, de meio coração, então nós queremos mudar aquilo e estarmos nos nossos lugares sempre quanto possível. Nós estamos aqui só para esquentar o banco, então nós devemos decidir, Pai, me use, como eu posso me envolver na obra do Senhor. Se nós estamos em certos pecados em nossas vidas, mesmo que sejam aqueles pecados que você chama de pecadinho, então nós vamos evitar isso, abandonar isso e mudar para o caminho que agrada ao nosso Deus. Mas seja o que for que está causando aquela morneza em nossas vidas, nós temos que confessar aquilo e pôr aquilo para trás. Os crentes eram mornos, mas agora são conclamados a se tornarem fervorosos ou quentes, né? Vitalmente interessados nas coisas espirituais, através de um arrependimento autêntico em suas vidas. Então Deus deseja muito isso de nós. E Deus é um Deus de segunda chance, e de terceiras chances, e de quartas chances, e de muitas chances. Uma vez alguém me perguntou, pastor, mas Deus nos perdoa tanto assim? Sim, Deus é um Deus que nos perdoa, e Deus deseja que nós nos aproximemos dEle. E quando nós caímos de novo, a Bíblia diz que o homem justo cai, mas levanta de novo. Então, você talvez está caído agora, levante-se, arrepende-se, seja do que for, e vamos, então, voltar para Cristo naquela condição de crentes quentes. Versículo 18 deste capítulo, João nos mostra como nós podemos então nos arrepender e dar meia volta em nossas vidas espirituais. Ele sugere aqui no versículo 18, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Olha, João não estava dizendo, olha, vão aí no mercado de ouro e comprem para si mais ouro. Não, já eram crentes cheios de riquezas neste mundo, mas espiritualmente falando, ele estava dizendo, olha, você precisa o ouro celestial, o ouro de Deus que é provado no fogo, para que te enriqueças espiritualmente e não financeiramente e materialmente. Nós temos que então nos enriquecer espiritualmente. Então Cristo nos convida a comprarmos as riquezas verdadeiras, as riquezas que realmente interessam, e as riquezas que duram para sempre.
Então vamos comprar deste ouro celestial, investir nas coisas que são eternas. A Bíblia diz em Mateus 13, versículo 44, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então o reino de Deus é um tesouro escondido. Nós temos que ter este tesouro em nossas vidas. Você preza o reino de Deus? Você acha que é algo especial? Você busca as coisas celestiais? Você investe em coisas eternas? Você deseja ter essas riquezas espirituais? Ou você está desejando mais as riquezas que o mundo lhe oferece? Mais as riquezas carnais, as riquezas que o seu emprego te oferece e as riquezas que o investimento pode te oferecer? Eu desejo as riquezas provadas no fogo, que podem então me enriquecer espiritualmente. Vamos buscar estes tesouros, vamos atrás de almas perdidas, almas que duram para sempre, vamos atrás das coisas que interessam a Deus. E ele diz também, neste mesmo versículo, que ele aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Lembre-se que, quando ele estava descrevendo o crente morno, ele disse que era um crente nu. Então, João está dizendo, olha, você precisa das roupas brancas que Deus lhe oferece. Claro que não andavam nu pelas ruas, mas espiritualmente estavam nus, e nós precisamos então aceitar essas vestes brancas, representando a santidade em nossas vidas, e pedir que Deus possa nos purificar e nos livrar dos pecados, e estarmos vestidos então das vestes brancas que Deus nos oferece. Nessa noite, qual será a veste espiritual que Deus vê em você e em mim? Será que estamos com vestes brancas, ou já estão bem encardidas com o nosso pecado, ou até mesmo sem as vestes, por não estarmos espirituais? Vamos então tomar a santidade que Deus oferece em nossas vidas e vestir essas roupas brancas. Continuando no mesmo versículo, ele diz que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Olha só, o crente morno é o crente que não enxerga, o crente que tem uma deficiência visual espiritual. Claro que não está falando dos seus olhos físicos, mas espiritualmente eles não enxergavam. Quando uma pessoa aceita Cristo, Deus dá um entendimento bem claro e bem diferente de quando nós não éramos salvos. Mas com o pecado em nossas vidas, nós vamos então ofuscando a nossa visão espiritual. E nós chegamos ao ponto de não enxergar as coisas de Deus, e nós não estamos entendendo claramente as coisas espirituais, e nós apenas pensamos e vemos as coisas materiais e as coisas carnais. Nós precisamos buscar a iluminação do Espírito Santo, e este colírio então retrata a ação iluminadora do Espírito Santo em nossas vidas, e dá uma visão e um discernimento espiritual. Será que você enxerga as coisas espirituais? Você vê bem claro? Você discerne o que agrada a Deus, o que não agrada? Você entende isso? Ou você está precisando desse colírio espiritual? Que Deus possa tirar então essas escamas que estão nos nossos olhos, e que através disso nós possamos então enxergar aquilo que realmente importa em nossas vidas. O estado da igreja, triste. Laodiceia é uma igreja que, quando nós pensamos no nome, nós não desejamos ser como aquela igreja. Que o Templo Batista Maranata de Ribeirão Preto não seja uma igreja como a igreja na cidade de Laodiceia. Que nós sejamos crentes fervorosos e crentes quentes na palavra de Deus, crentes espiritualmente falando, pegando fogo. E que Deus assim então nos permita a avançar na obra do Senhor, que essa igreja possa continuar crescendo, e que Deus continue abençoando. Em resumo, veja 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede
firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, eu te garanto que quando você trabalha para Deus, e você faz algo para a obra do Senhor, não é obra de pastor algum, mas a obra de Deus, este trabalho seu não é em vão. Toda semana passa e nós vemos, durante a semana, depois de cultos, no sábado, várias pessoas fazendo trabalhos diversos para a obra de Deus. E às vezes você cansa, o corpo cansa, às vezes nós desanimamos, mas olha, a sua obra não é em vão, o seu trabalho não é perdido, e Deus está vendo tudo aquilo. Então, irmãos, como diz aqui o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, que sejamos firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, porque o crente morno não é firme e constante, é de vez em quando. O crente morno não está abundando na obra do Senhor, ele está apenas ocupando o lugar. Mas que nós não sejamos assim, que nós estamos investindo o nosso tempo, os nossos recursos para a glória de Deus, que Deus possa então abençoar as nossas vidas, e através do nosso trabalho, que Deus abençoe a sua igreja de uma forma maravilhosa. Que não sejamos então como o crente meio morno, e que Deus não tenha o desejo de vomitar-nos de sua boca, e que nós não tenhamos então que enfrentar o castigo do nosso Pai que nos ama, mas que nós venhamos a ter aquela contrição, aquele arrependimento em nossas vidas, e através disso nós podemos então comprar as riquezas espirituais, vestir as vestes brancas, limpar os olhos espirituais com o colírio que Deus oferece, e assim então Deus pode nos abençoar.